O nome Mayrink Veiga já foi sinônimo de glamour, elegância, riqueza. Símbolo de uma era na sociedade brasileira. Carmen Terezinha Solbiati Mayrink Veiga nasceu em Pirajuí, interior de São Paulo, em uma família de descendentes italianos que se estabeleceram no Brasil com a produção cafeeira. Filha do cônsul honorário da Itália e banqueiro, Enéas Solbiati, Carmen cresceu rodeada de cultura e sofisticação. De seu pai, ela herdou a personalidade carismática e autêntica. Sua mãe, Maria de Lourdes de Lacerda Guimarães, neta do Barão de Arari e sobrinha-neta do Barão de Araras, lhe passou o charme e o bom gosto. Apesar de não ser um magnata, Enéas proporcionou à família uma vida de considerável luxo e distinção. Na adolescência, Carmen chamava a atenção da sociedade paulistana, especialmente por causa de seu estilo sofisticado, mostrando que não era uma garota comum, enquanto o mundo estava fascinado pelas femmes fatales de Hollywood, todas platinadas e com aquele glamour típico. Ela fez o oposto. Nascida loira, decidiu pintar sua longa cabeleira de um preto intenso. Meu cabelo é absolutamente loiro. Eu pinto desde que eu tenho uns 12, 13 anos, que eu pinto de preto. Sua primeira aparição nas colunas sociais foi aos 13 anos, quando um fotógrafo capturou sua beleza impressionante, de olhos amendoados, usando o maiô em uma praia no Guarujá. Embora seu pai a tenha censurado inicialmente, ele logo começou a colecionar com orgulho todos os recortes de jornal que mencionavam sua filha. Assim, Carmen rapidamente se tornou a sensação da sociedade tropical, tanto que em 1947, ganhou o título de Glamour Girl do tradicional Harmonia Tênis Clube de São Paulo. Na época, ganhar esse prêmio era uma espécie de passaporte para ingressar na sociedade pela porta da frente, com direito a tapete vermelho e status de Miss. Ela conviveu com um nível de requinte raramente visto na história do Brasil, consolidando seu lugar na alta sociedade. Em 25 de junho de 1956, aos 27 anos, ela se casou com Antônio Alfredo Mayrink Veiga, um multimilionário e herdeiro da fortuna dos Mayrink Veiga. Um império que desde a Guerra do Paraguai, em 1864, fornecia equipamentos, munição e armamentos para as Forças Armadas Brasileiras. A holding ia da mineração às finanças, passando pelas comunicações com a famosa Rádio Mayrink Veiga. O casamento de princesa de Carmen e Antônio foi um dos grandes acontecimentos da época. Ela usou um vestido em cetim, levando nas mãos um terço no lugar do tradicional e esperado buquê, apesar de seus estilos de vida contrastantes. Ela social e mundana. Ele precursor do estilo low profile. Permaneceram casados por 60 anos. O casal foi aclamado pela Vogue América como os mais chiques da América do Sul. Após se mudarem para o Rio de Janeiro, Carmen ganhou o título de locomotiva da cidade, sendo uma das preferidas do colunista Ibrahim Suede. Ela e Antônio tiveram 2 filhos, Antenor e Teresa Antônia, que se tornou atriz de novelas globais. Depois, passaram mais de 2 décadas em Paris, residindo em um luxuoso apartamento com vista para o Rio Sena. Eles se tornaram presença constante nos desfiles da alta costura em Paris e nos eventos sociais mais exclusivos do jet set internacional. Esbanjando dinheiro e glamour, Carmen chegava a encomendar até 8 vestidos de alta costura por estação, cada um custando em média $60 mil. Graças ao interesse de seu marido pelo polo, Carmen teve a oportunidade de conhecer o príncipe Charles e a princesa Diana, além de outros membros da família real britânica. Ela também teve o privilégio de sentar-se à mesa com Jacqueline Kennedy em um jantar exclusivo. Sem saber o que vestir, recorreu ao marido que apenas disse: "Vá de Carmen Mayrink Veiga". Sua presença inspirou artistas renomados, sendo retratada por talentos como Andy Warhol, de Cavalcante e Cândido Portinari. O retrato de Portinari, pintado em 1959, marcou a vida de Carmen, permanecendo com ela até o fim de sua vida. Em sua coleção particular, destacavam-se obras de artistas renomados como Milton da Costa, Lazar Segal e Agustinelli, além de quadros da dinastia King. Outra grande paixão de Carmen eram os felinos. Ela tinha vários gatos de estimação, muitos adotados das ruas, que eram celebrados com festas de aniversário. Além disso, foi fotografada por grandes nomes da moda como Mário Testino, fascinado por sua beleza natural, que ela orgulhosamente afirmava nunca ter sido retocada. Carmen nunca quis mexer no seu nariz, que ela considerava perfeitamente imperfeito. Nunca quis mexer em nada. Acho ótimo meu nariz. Desde os 16 anos, todo médico vem perguntar: "Você não quer fazer o nariz?" Todas as minhas amigas fizeram. Quando Mário Testino falou comigo pela primeira vez, ele disse: "Você é um deslumbramento."
A primeira mulher que vejo no Brasil sem narizinho feito. Você tem uma super personalidade. Hoje todos seguem o mesmo padrão. Qual o valor disso? Você vê na Rede Globo as atrizes e não consegue saber o nome, porque são todas iguais, comentou ela, em uma entrevista para Isto É, em 2011. A regra número 1 entre as socialites, desde que o termo foi introduzido na língua inglesa em 1928, é a seguinte: ninguém se apresenta como socialite, só terceiros podem fazê-lo. Por isso, apesar de todo o reconhecimento da imprensa, ela não gostava de ser chamada de socialite, granfina ou qualquer outro termo que a limitasse como pessoa. Carmen é igual a Pelé ou Pitangui. Não precisa pôr nada na frente. Minha imagem é muito popular. Um de seus estilistas preferidos no Brasil era Guilherme Guimarães, que enviava seus croquis por fax para Carmen. Ela os aprovava, fazia o depósito e tudo estava resolvido. No exterior, Carmen se vestia com a alta costura de Yves Saint Laurent, um grande amigo que a incluiu como a única brasileira em sua biografia oficial. Também adorava as criações de Givenchy e Valentino. Seus vestidos de alta costura representam um período em que a elite social vestia verdadeiras obras de arte em tecido. Ela ocupava o lugar que hoje tem as blogueiras de moda. Todo mundo a copiava. Só que ela não recebia nada para vestir as grifes. Pelo contrário, pagava. E muito caro. Foi a única mulher no mundo que 3 vezes capa da revista Town & Country e a Bíblia da Sociedade Americana. Apesar de toda essa sofisticação, Carmen não seguia a linha de uma burguesa rica. Ela preferia fendas, decotes e joias espetaculares para usar durante o dia. Alta e altiva, não precisava de saltos para se destacar, tinha 1,78 m. Os seus saltos nunca passavam de 6 centímetros. Desde pequena, Carmen tinha uma coisa bem clara em sua mente: ela morreria magra. Aos 40 anos, levou essa determinação a sério e procurou um endocrinologista para ajudá-la a alcançar esse objetivo. Embora afirmasse que era por uma questão de harmonia física, ela confessou uma vez que seu verdadeiro motivo era o pavor de experimentar vestidos. Para evitar esse suplício, decidiu que não ganharia nem 1 grama a mais. É chatíssimo viver de regime. Sou uma escrava da balança. Para ser elegante, é imprescindível que a pessoa seja magra? Infelizmente, é. Curiosamente, apesar de toda essa determinação, ela tinha uma fraqueza: adorava uma boa empadinha. Era uma anfitriã meticulosa, registrando detalhadamente cada peça de louça usada em seus jantares, assim como os vestidos que usava para evitar repetições. Infame por sua rigidez, detestava atrasos e marcava seus eventos em horários precisos como os de uma embaixada, como 20h35 ou 21h17. Em uma época sem Greenpeace, PETA ou preocupações com aquecimento global, ela e Tony participavam de caçadas de perdizes e fazões nas redomas dos castelos na Escócia, França e Áustria. Em uma dessas caçadas, Antônio gastou mais de $150 mil para abater grandes animais. Nos safaris africanos organizados por ele, a água mineral era transportada por um bimotor vindo de Nairobi. O casal esbanjava não só elegância nos tapetes vermelhos ao redor do mundo, mas também dinheiro. Na década de 80, o marido de Carmen, Mairink Veiga, comprou um Aston Martin V8 para dirigir em suas estadas em Paris. Usou e acabou abandonando o veículo em um castelo francês. Ninguém da família foi atrás. O veículo acabou sendo leiloado em Londres, pelo equivalente a R$ 384.470. Carmen, com seu estilo de vida tão exclusivo, serviu de inspiração para a atriz Marília Pera na novela Duas Caras. A atriz deu conta do papel, fazendo uma divertida socialite carioca. A área literária também homenageou Carmen. Poetas renomados como Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes dedicaram a ela os poemas Verão e Receita de Mulher. O segundo poema é famoso pelo ontológico início: As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Também recebeu uma polêmica homenagem no videoclipe da canção Imitation of Life. Nele, uma versão de Carmen, representando a elite, preside uma mesa de almoço e, como uma crítica aos privilegiados, é atacada com um copo d'água no rosto. Essa referência surgiu porque pouco antes da produção do videoclipe, Carmen causou admiração ao demorar quase 20 minutos para desembarcar de uma limusine, após comparecer à cerimônia de entrega do Oscar. A demora se deu pelo tamanho do vestido de alta costura de Carmen. Carmen fez parte das listas das mulheres mais elegantes do Brasil e do mundo, e em 1981, entrou para a seleta lista das pessoas eternamente mais bem vestidas do mundo, a lista Hall of Fame da revista americana Vanity Fair.
Mas de uma hora para outra, a vida glamurosa que Carmen havia traçado para sua vida desmorona completamente. Quando a Mayrinck Veiga foi afetada nos anos 90 pelos efeitos do Plano Collor, levando-a à beira da falência. Após 23 anos de residência em Paris, Tony e Carmen foram forçados a retornar ao Brasil, enfrentando arrestos de bens e protestos em cartórios. O lendário Rolls-Royce Silver Cloud, adquirido em 1951, teve que ser vendido para aliviar as finanças do casal. Um episódio marcante foi uma reportagem de TV, que seguiu Carmen no Tribunal de Justiça, uma exposição pública que na atualidade seria considerada leve. Seu mundo caiu, mas não desmoronou. Ela ainda teria uma vida confortabilíssima. Carmen começou uma nova fase em sua vida, decidindo se reinventar não por necessidade, mas pelo desejo de se manter ativa. Em meio à euforia pela estabilização do Plano Real no Brasil e ao surgimento de uma classe emergente, ávida por orientações de consumo, ela lançou um best-seller intitulado ABC de Carmen em 1997. Nessa mesma época teve uma edição da Vogue Brasil inteiramente dedicada à sua trajetória. O lançamento da revista foi celebrado com uma festa no salão do Copacabana Palace, totalmente decorado com 6.000 rosas. Além disso, Carmen assinou uma edição comentada do renomado livro completo de etiqueta de M. Vanderbilt. Ampliou sua visibilidade ao responder dúvidas dos leitores em uma coluna semanal no jornal O Dia. Carmen sempre se recusou a escrever um livro sobre etiqueta, argumentando que os brasileiros não respeitam a primeira regra essencial, a pontualidade. Ela se tornou uma mulher de negócios, dando palestras sobre alta costura. Nem gravata vocês querem pôr. Quanto mais, smoke. Adianta jogar dinheiro no vestido branco, porque ele não vai durar mesmo. Uma delas, realizada em Brasília em 1996, atraiu centenas de mulheres, ávidas por suas dicas e segredos. Nesses eventos, ela desmistificava estereótipos, como a ideia de que não se pode repetir um vestido. As brasileiras não são como as americanas ou europeias, que conservam suas roupas por muitos anos. Não me importo de usar o mesmo vestido 2 ou 3 vezes. Tudo meu é clássico, impecável e perfeito. Em 2007, 5 anos após a falência oficial da empresa, o anúncio do leilão de bens da família agitou o mercado de arte. Na ocasião, foram postos à venda um serviço de porcelana japonesa do século XVI, joias e quadros de artistas renomados como Volpe e de Cavalcante. Em 2013, outro leilão foi realizado em São Paulo, onde mais de 100 peças de arte e decoração foram arrematadas. No entanto, o item mais cobiçado, o retrato de Carmen, pintado por Portinari em 1959, não encontrou comprador e permaneceu com a família, que também era proprietária da rádio Mayrinck Veiga, uma emissora que teve grande influência no Brasil, até ser fechada após o golpe militar de 1964. As últimas décadas de Carmen e Tony foram marcadas por uma espécie de decadência com elegância. Apesar das perdas materiais, Carmen afirmou: "Não sinto falta dessas coisas. Aproveitei bastante e não me arrependo de nada." Eles conseguiram manter o apartamento de 1.000 metros quadrados na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo. Com vista para o Pão de Açúcar, ele era o símbolo do status do passado. Ali, Carmen viveria seus últimos dias em paz e conforto. Ela dizia que teria a capacidade de viver 400 anos com todo o conforto, mesmo sem precisar adquirir mais nada. Segundo sua filha, Carmen dizia: "Quando eu morrer quero que esteja escrito no meu túmulo, morreu linda e jovem aos 58 anos. Seu marido Tony faleceu em 2016. Embora tenha vivenciado experiências sonhadas por poucos, Carmen nunca pensou em escrever um livro sobre a própria jornada. É preciso ter o que contar em uma biografia. Minha vida foi sempre maravilhosa e divertida. Mas eu não sou nenhuma Catarina, a Grande." A minha vida é absolutamente privilegiada e fascinante. Eu estou de pleno acordo. Você não escreveria uma biografia, por exemplo? Mas isso de jeito nenhum. Nos últimos anos, ela enfrentou uma enfermidade rara que os médicos demoraram a diagnosticar: a paraparesia espástica tropical, doença que progride lentamente, afetando a medula espinhal. Carmen foi perdendo os movimentos das pernas e pés aos poucos. Primeiro, usou bengala, depois cadeira de rodas e, por fim, estava imobilizada em uma cama. Devido a essa condição, ela se transformou em uma ativista pela causa dos cadeirantes. Usando sua influência, conseguiu que locais como o Copacabana Palace e o Teatro Municipal instalassem rampas e elevadores adaptados. A direção desses prédios históricos a convidou para inaugurar as obras. Carmen também doou 200 peças de seu acervo de alta costura ao Instituto Zuzu Angel, para que estudantes de moda pudessem estudar e decifrar a modelagem dessas obras-primas.
Em 2003, organizou uma exposição com mais de 60 modelitos na Casa Julieta de Serpa, que também instalou um elevador em sua homenagem. Devota de Santa Terezinha, Carmen nunca se permitiu lamentar sua condição. Tive uma vida muito boa. Drama são as mulheres que levam os filhos para a escola em meio a tiroteio. Carmen Mairinque Veiga morreu no dia 3 de dezembro de 2017, aos 88 anos, enquanto dormia. Ela foi sepultada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Admirada por uns e criticada por outros, uma coisa é inegável: nenhuma outra mulher no Brasil personificou tão bem tradição e elegância como ela. O dinheiro facilita, mas mulheres como Carmen têm uma qualidade que nem sempre se consegue comprar: o estilo. Afinal, a verdadeira sofisticação transcende as posses materiais.